Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e estou, nesse ano, há 17 anos em remissão. Hoje é a live sobre as refeições. Ontem eu fiz a pergunta no Story, então vou começar a puxar essas refeições e fazer a correção na sua frente. Se você também tiver dúvida sobre o que você está comendo, aqui é o local correto, é o local adequado. Então, vamos começar. Deixa eu registrar o título aqui da live, que é corrigindo, a sua refeição, corrigindo sua refeição. E eu quero muito ler aquilo que você está fazendo. Isso é muito importante para que eu fique cada vez mais próximo das suas dores e a intenção é eliminar esse problema, essa situação que você está vivenciando hoje. Ao vivo aqui pelo Instagram e também ao vivo aqui pelo TikTok, sempre trazendo ela ao meu lado. Quem me conhece já sabe, a querida Água. Espero eu que você também esteja com ela ao seu lado. Então vamos lá, deixa eu puxar as refeições aqui pelo próprio Instagram e aí a gente já vai conversando. Salada de alface com tomate, feijoada, mais arroz branco e farofa. Um dos pontos especiais que eu gosto de destacar é a questão da higienização de frutas, verduras e legumes. Eu vou falar a maneira errada de fazer higienização, porque infelizmente muitas pessoas ainda fazem assim. Elas compram fruta, verdura e legume, pegam detergente líquido ou detergente ou sabão em barra e passam uma bucha nesse detergente líquido, nesse sabão em barra e esfregam fruta, verdura e legume, porque elas acreditam que estão eliminando as sujeiras do alimento. Ela não deve e não pode fazer isso, porque estes detergentes e sabões têm compostos tóxicos que vão entrar dentro do seu corpo. Então não é indicado você usar detergente ou sabão para fazer a higienização da fruta, verdura e legume. Exceto, vamos imaginar, que você compre uma melancia com casca, com casca, e ela esteja suja de terra, visto que a melancia está ali no chão, e você vai usar uma bucha com sabão para tirar esse excesso de sujeira. Você vai falar assim, poxa, mas por que eu não posso fazer isso na verdura? Porque você não come a casca da melancia, mas a verdura você come, o legume você come. Muitas frutas você come com casca. Se você for imaginar a maçã, a goiaba, o pêssego e a ameixa, você está comendo com casca. Então esse resíduo de detergente que fica na superfície do alimento vai para dentro do seu corpo também. Não é indicado e é tóxico. Esse seria o único momento que a gente poderia passar uma espécie de detergente sobre a superfície de algum alimento que ele tivesse sujo com terra, mas muitas vezes é totalmente possível você limpar com a própria mão, porque é muito mais adequado para a higienização o uso de água corrente com as suas mãos, já higienizadas, claro, do que você usar uma buchinha com detergente e outras substâncias que vão ser utilizadas para tirar a sujeira. O segundo ponto, quando você vai fazer a higienização, é muito importante que você tenha ali o hipoclorito de sódio. Pode ser da própria água sanitária, em que está escrito, pode ser usado em fruta, verdura e legume, tem que estar escrito isso obrigatoriamente, porque senão não é indicado. E também nós temos a questão como é que eu vou falar para vocês? De produtos prontos de águas, não de águas sanitárias, mas de hipoclorito, que eles já têm a indicação de dosagem para você usar. No caso da água sanitária, você usa 1 colher de sopa para 1 litro de água e proporcionalmente a mesma coisa acontece se você precisar de 2 litros de água, 2 colheres de sopa e assim por diante. Dessa forma você deixa imerso fruta, verdura e legume. No momento em que você deixa imerso, você vai ter a possibilidade
de, por exemplo, durante 20 minutos fazer higienização. Eu sei que muitas pessoas vão falar, mas Alexander, está escrito ali 10 minutos, 15 minutos, mas está escrito ali para 215 milhões de brasileiros que a empresa entende que são pessoas que estão saudáveis. A gente está lidando com câncer, então eu preciso diminuir o risco de ter ovo de parasita e outros riscos de intoxicação, tá bom? Então, isso é muito importante, isso é muito necessário que você tenha em mente. Muitos centros de oncologia, eles não permitem você comer fruta, verdura e legume, porque muitas vezes o profissional que ali está presente, ele não traz toda essa orientação que eu trago para vocês. No momento em que você tem a higienização adequada, você tem a possibilidade de fazer esse tipo de cuidado e de oferta para os pacientes. Quando a gente fala também de uma situação que é da feijoada pode ser consumido, não é proibido. Eu estou mais preocupado com você consumir salsicha, presunto, você consumir óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, do que em um momento ou outro comer feijoada. Vamos ver a realidade? Quantas vezes o brasileiro come feijoada por semana? Não, é um prato regional, é um prato típico, mas não é um prato que a pessoa consome todos os dias. Ela consome no máximo uma vez na semana, no máximo duas, e olha lá, normalmente eu não vejo pessoas consumindo feijoada 2 vezes na semana. Então, um momento ou outro, não vejo problema algum no consumo da feijoada. Eu adoro feijoada, acho um prato delicioso, saboroso, mas lembrando, ninguém é obrigado também a consumir feijoada. Arroz branco, que é o querido do Brasil, né? Arroz branco e feijão são os queridinhos do Brasil. Algumas pessoas consomem arroz integral porque gostam, e aí está tudo bem, mas não se sinta obrigado a consumir arroz integral. Por sinal, quando a gente fala de arroz, poucas pessoas sabem disso. O arroz ele tem uma substância chamada amido. Então, amido é aquela molécula, é aquela substância, um carboidrato complexo, que depois de digerido vira açúcar. O amido está presente no trigo, está presente no milho, está presente no arroz, no cará, na batata, no inhame e assim por diante. Então, esse amido que é digerido, ele vira açúcar. Mas tem também no arroz, na batata, no cará, no inhame, um amido que não é digerido. Por ele não ser digerido, ele recebe o nome de amido resistente. Olha a vantagem desse amido resistente que está presente no arroz, na batata, no cará, e infelizmente muitas pessoas não comem esses alimentos. Falo infelizmente porque a presença do amido resistente no arroz e nesses outros tubérculos e raízes, eles ajudam a nutrir bactérias saudáveis do seu intestino. A gente sabe que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Eu já comentei com vocês que nós temos mais de 10 trilhões de células com T de tapioca. E bactéria, sabe quantas bactérias tem no seu intestino, né? No seu corpo? Nós temos 100 trilhões de bactérias com T de tapioca. Tanto que existe um livro chamado 10 em 1, que ele fala que nós somos mais bactéria do que ser vivo, do que célula, né, humana. Para fazer essa comparação da proporção. A cada uma célula que nós temos no corpo, nós temos 10 células de bactérias. Então temos muito mais bactérias e eu preciso nutrir essa bactéria, lembrando que ela vai ser responsável por indiretamente auxiliar na entrada ou saída de alguns nutrientes. Essa bactéria indiretamente vai influenciar a saúde intestinal na sua produção de sistema de defesa e outras funções muito importantes. Então, qual que é o ponto especial? Comer arroz branco é um prato, para quem gosta, muito bem-vindo e muito nutritivo, inclusive para as bactérias do seu intestino, em especial se eu falo desse amido resistente que eu acabei de explicar, tá bom? Então, se eu falo de farofa, existe a farofa de mandioca, né? Farofa que você pode fazer com manteiga e pode fazer também com a farinha de mandioca, que na minha visão, no meu paladar, é extremamente saboroso, mas se você compra a farofa pronta, um momento ou outro, né? Tudo bem, mas é de péssima qualidade, é cheio de porcaria adicionada ali dentro. É só ver na lista dos ingredientes que você vai perceber quanta porcaria eles adicionam nesta farinha, né? Nessa farofa industrializada que nós compramos em supermercados.
Resolvida a primeira refeição, vou responder uma pergunta da audiência, que é a seguinte. Mércia, perguntando: bom dia, doutor Ale, você atende presencial? Atendo sim, manda uma mensagem privada para mim, por favor. Então vamos para outra pergunta. Olha que legal. Peixe assado, arroz, salada de tomate. Muitas pessoas vão começar pelo lado negativo, né? Muitas pessoas leigas falam que peixe é rimoso. Peixe não é rimoso. O que é rimoso é você ficar comendo alimento ultraprocessado, que é bolacha de água e sal, pão de forma, biscoito de polvilho, hambúrguer industrializado, nuggets. Rimoso é aquilo que faz mal à saúde. O que faz mal à saúde? O ultraprocessado. Refrigerante, quinojo, isopor colorido, que são salgadinhos. Isso faz mal à saúde. Isso é rimoso, isso é prejudicial. O peixe é um alimento extremamente nutritivo e graças a ele o nosso cérebro, ao longo da nossa evolução, se tornou maior. Nós nos tornamos mais inteligentes graças ao consumo de alimentos de excelente qualidade como o peixe. Então você pode consumir o peixe, não é rimoso consumir o peixe, seja na pré-cirurgia, durante a cirurgia, pós-cirurgia, não durante, antes ou depois da cirurgia. Você só não vai consumir peixe por duas situações: se você tiver alergia a peixe, algumas pessoas têm alergia, ou se você indiretamente não gostar do peixe. Então a gente precisa encontrar caminhos especiais para aquilo que você está vivendo. Então tira esse besterol de que peixe é prejudicial para a saúde. Por sinal, o peixe ele tem zinco, que é importante para o funcionamento da insulina. O peixe tem ferro, que é importante para combater a anemia, melhorar a imunidade. O zinco também ajuda na imunidade. O peixe ele é feito de proteína, de fácil digestão. Muitas vezes o paciente com câncer ele está indigesto, o estômago dele ele está com dificuldade de consumir alimentos, porque ele fica com aquele alimento muito pesado no estômago. O peixe é uma excelente opção nesse sentido. E o peixe, no meu paladar, na minha visão, é saboroso. Eu sei que tem outro grupo de pessoas falando que peixe tem bastante mercúrio, mas isso não tem respaldo científico. Os peixes brasileiros são de excelente qualidade. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes tem demonstrado isso. Mas eu sei que a indústria das cápsulas de ômega 3 são muito mais fortes do que as propagandas de peixe. Enquanto as indústrias de cápsula têm milhares de profissionais comprados por essa ideia de oferecer cápsula de ômega 3 em vez de peixe, as pessoas ficam com medo de comer o peixe porque inventaram essa história de que o peixe que você está comendo está contaminado. É falsa essa informação, tá bom? Então, não caia nessa historinha da indústria farmacêutica de trocar o seu peixe por cápsula. Não é indicado você seguir esse caminho e você trazer essas situações. Aí vamos pensar em uma situação que é a seguinte: se eu assar esse peixe, é a melhor forma de eu consumir o ômega 3? Não, porque o verdadeiro ômega 3 que vem dos peixes, ele perde a sua quantidade no peixe quando você assa ele. Assar faz mal? Não, assar não faz mal. Mas em relação ao ômega 3, você reduz a quantidade drasticamente. Se você frita também, se você coloca na air fryer também. Então, não é indicado esse tipo de situação. Tá? Outro ponto. Se a gente tem a salada de tomate, o arroz, são bem-vindos, são nutritivos e a gente vai avançando nesse sentido. Aí tem uma seguidora aqui do nosso conteúdo que fez a pergunta: doutor, qual alimentação é boa para melhorar a diverticulite? Primeiro a gente tem que entender o que é diverticulite. Nós temos divertículos. Imagine um cano que tem um monte de alcinhas do lado, como fosse dedinhos que saem de dentro do cano e ficam penduradas ao lado do intestino. De uma forma didática eu estou falando. Então esses são os divertículos. As pessoas têm divertículos. Quando esse divertículo inflama, a gente tem a diverticulite e a pessoa sente dores horríveis, tem uma dificuldade alimentar tremenda.
É claro que o foco da minha apresentação aqui é o câncer e a alimentação, mas eu vou falar aquilo que arrebenta a sua vida se você continuar fazendo no caso da diverticulite, que é o consumo de sementes. Se você come tomate com semente, pode ser um risco. Se você consome, por exemplo, a própria goiaba, que tem sementes, vai ser um risco para diverticulite, ou qualquer alimento com semente é um risco para diverticulite, pode inflamar mais ainda. E tem algo que as pessoas vivem consumindo câncer, e aí eu já faço a minha contraindicação, que é a linhaça. As pessoas ficam comendo semente de linhaça, que ela não é digerida pelo nosso sistema digestório, e você pode entupir esse divertículo, você pode causar uma inflamação mais grave ainda. Então, é contraindicado linhaça para quem tem diverticulite, e eu contraindico também a linhaça para as pessoas que a gente não tem um exame para ver como é que está a saúde intestinal. Às vezes essa pessoa tem diverticulite e nem sabe, e a presença da linhaça vai ser o terror, vai ser a pior coisa que existe para essa pessoa. Então, não é indicado linhaça para pessoas com diverticulite, problemas intestinais, e também para as pessoas que fazem tratamento oncológico, porque ela também tem a presença de agrotóxico, grande presença de agrotóxico, assim como a soja, e também tem a presença de fitoestrógenos que podem permitir um crescimento de algumas glândulas, em especiais glândulas mamárias. Quem toma o óleo de linhaça, existe um estudo da British Medical Journal, Case Report, no qual o homem que tomou óleo de linhaça aumentou o peito, desenvolveu ginecomastia. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa com câncer oferecendo um fitoestrógeno? Não tem respaldo científico para a gente continuar utilizando isso para pacientes com câncer. Então eu contraindico veementemente o consumo de soja e linhaça para pacientes com câncer. Lembrando que ninguém acorda de manhã falando, nossa, que desejo de comer farinha de linhaça, óleo de linhaça, que desejo de comer soja. Nós não temos esse paladar, esse desejo desse alimento. Pelo menos eu não conheço, nunca atendi um paciente que demonstrou esse afeto e esse amor a essa substância, tá bom? Então fica aqui já um alerta em relação a essas situações. A Marluce, bom dia, o senhor pode falar da anemia hemolítica autoimune, quais danos à nossa saúde? Marluce, eu tenho uma live muito legal para você no meu Instagram falando de anemia. Dá uma olhadinha lá, porque ela já vai abrir um pouco a nossa visão, a sua visão sobre a questão da anemia, tá bom? Depois você me dá um oi. A Cassinha, e o gergelim tem algum benefício? Não precisa comer gergelim. A pergunta é, você gosta de gergelim? Quem tem diverticulite não pode com gergelim, porque é uma sementinha. Mas a gente tem que lembrar se a pessoa gosta, se a pessoa tem algum problema intestinal, e a partir disso a gente vai caminhando. A Mércia colocou aqui, sou de Botucatu e também gostaria de saber se atende pacientes com outras patologias. Atendo, Mércia. Qualquer pessoa que deseja ter uma vida mais saudável, ele é o meu paciente, tá bom? O Tiago, querido Tiago, doutor Ale, poderia falar um pouco do iodo para limpar verduras, legumes na tentativa de reduzir agrotóxicos? Falo sim, Tiago, excelente pergunta, eu agradeço você ter colocado aqui. Lembrando que você tem uma ligação direta, né, pelo meu WhatsApp, que a sua esposa é minha paciente, mas eu respondo para você aqui também e ajudo outras pessoas. Qual que é o ponto principal? Existem pessoas, não é o Tiago, tá? Mas existem pessoas infelizes que estão divulgando que iodo tira agrotóxico da fruta, verdura e legume. Primeiro ponto, isso é falso. Isso não é adequado para nenhuma pessoa, porque iodo pode causar algo chamado de tireoidite, que é a inflamação da tireoide. A tireoide é uma glândula que precisa de iodo para produzir a tetraiodotironina e a triodotironina, que é o famoso T3 e T4, que são hormônios. Então, estas substâncias precisam de iodo para serem formadas. Desta maneira, se você consome um alimento que foi higienizado ou tentado, né, estão fazendo uma tentativa de higienização com iodo, você pode arrumar outro problema que é a tireoidite, inflamação de tireoide. Essa inflamação da tireoide, ela pode avançar tanto para o hipertireoidismo quanto para o hipo, ou seja, quem está com câncer fica com dois problemas. Além de ter um que não é delicado, já fica com outro. Não é indicado o uso de iodo para fruta, verdura e legume. Por outro lado, também não temos respaldo científico
para que você use iodo para tirar agrotóxico, porque não tira. E o bicarbonato é a mesma coisa. Ele não vai tirar agrotóxico que está no interior, e da casca só tem 2 agrotóxicozinhos que ele dá uma reduzida, mas a gente continua tendo problemas graves em relação a essa situação. Então não usem iodo para higienização, não coloquem bicarbonato na comida, porque isso não vai trazer benefício para a sua saúde, tá bom? E aí, deixa eu ver se eu pego uma pergunta aqui do nosso querido TikTok, né? O TikTok também aqui sempre presente conosco. Tem bastante conteúdo, lives minhas falando sobre a Orapronobis, não é indicado para paciente com câncer, não tem benefício, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha nos conteúdos que eu tenho produzido nesse sentido, você tem bastante informação. E aí, qual que é outra situação? A gente falou da refeição, salada de tomate, já falei sobre a higienização, já falei aqui com vocês sobre a questão dos alimentos, né, especiais, que a gente vai tirar ômega 3 ou não vai tirar uma melhora da saúde. E vamos mais, vamos avançando mais um pouquinho. Deixa eu puxar mais refeições para vocês. Arroz, feijão, frango assado, abobrinha, cenoura, abóbora, cabotiã, brócolis, tomate, pepino. São alimentos positivos, tem a presença do arroz e feijão, que é uma combinação especial que traz energia, que traz bem-estar à saúde. Frango assado, eu acho uma delícia, frango assado, eu gosto do frango assado, ninguém é obrigado a gostar de frango, mas a gente tem que tentar entender uma situação. Tem muita gente demonizando a questão do frango assado, né? Tem muita gente demonizando, e não precisa, porque não tem hormônio. As pessoas ficam com medo de comer frango porque tem hormônio, e é falsa essa informação, tá bom? Pode comer o frango. A gente tem países como a Índia e até o mesmo o Kuwait, se eu não me engano, com incidência muito baixa de câncer e comendo bastante frango, muito frango. Então, tirem essa ideia de que o frango é prejudicial à saúde, de que ele vai prejudicar você. Aí temos abobrinha, abóbora, cenoura, cabotiã, brócolis, tomate, legumes são bem-vindos, mas eu não vi nenhum tipo de salada. Salada também é bem-vinda, seja a couve, seja alface, seja o repolho, para fazer parte dessa refeição. A gente tem que avaliar a função intestinal para ver se essa quantidade de alimentos tem sido positiva para o bom funcionamento, mas de forma geral não vejo problema de ter legumes e não ter salada. Eu faço a sugestão sempre para que vocês tenham a salada na refeição. Mandaram uns emojis aqui para mim no TikTok, agradeço os presentes, as indicações, né? Quem está aqui no meu Instagram e no TikTok que não me segue ainda, siga, porque o Instagram e o TikTok vão sempre notificar você de novos conteúdos sobre isso. A Maria está perguntando, fiquei sem bateria, então eu vou perguntar novamente, quem usa anastrozol pode consumir cúrcuma em pó? Posso ir além, quem usa anastrozol, tamoxifeno, quem usa imunoterapia, quem usa quimioterapia, deve usar cúrcuma? Não, não deve, porque ela pode interferir no seu tratamento. O câncer é uma doença muito traiçoeira, ele precisa só de uma chance para arrebentar você, só uma. Você dá todas quando você oferece açafrão. Então não consuma cúrcuma, porque esse pensamento de tratar consequência, o câncer é uma doença inflamatória, açafrão é o pior anti-inflamatório que a gente tem no câncer, você vai prejudicar a sua saúde. Como eu já falei, ele é o pior anti-inflamatório. Eu sei que você vai falar que é inflamatório, mas lembre, coloca a palavra antes, é o pior anti-inflamatório para você usar durante o câncer. Tá bom? A Suzy, doutor, posso comer goiabada? Pode, não é proibido. A gente precisa controlar a questão do açúcar, da glicemia para pacientes pré-diabéticos e diabéticos, mas não faço proibição nesse sentido. Não faço a indicação de ficar consumindo doce, mas também não proíbo essa situação. Vamos ver outra refeição aqui.
Eu já falei, né, a refeição do frango assado, tirem essa ideia de que tem hormônio no frango. Eu me lembro quando eu me formei ainda tinha esse mito, a própria faculdade trazendo essa situação do mito em relação à presença de hormônio no frango é falsa. Os próprios laboratórios do Ministério da Agricultura fazem análise desses alimentos, outras universidades fazem análise do frango e não tem hormônio. Isso daí é um mito que criaram para você ficar refém da soja, para você ficar refém da linhaça, para você ficar comendo besteiras em vez de comer alimentos de verdade mesmo. Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Arroz e feijão. Arroz e feijão todo dia? Fez a pergunta. Né? Arroz e feijão todo dia? Eu não faço. Essa sugestão da pessoa comer arroz e feijão todo dia. Pode comer batata no lugar do arroz, pode comer grão de bico no lugar do feijão, mas aí depende de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de comer todo dia arroz e feijão, não é proibido, tá? Não tem isso na mente, que isso é ruim, que isso é prejudicial. Sempre como carne, legumes e saladas é positivo, né? A presença de carne ajuda na melhora da imunidade, na manutenção da massa muscular. Isso é bom. E a Joana trouxe informação aqui. Ouvi falar que um determinado remédio para menopausa não pode comer frango. Aí você tem que me falar qual que é o determinado remédio, Joana. Sem saber o remédio, é impossível te falar se pode ou não. Eu, pessoalmente, desconheço qualquer remédio que você consuma e você tenha a proibição de comer frango. Isso me parece mais mito, mas depois, se você quiser mandar no direct o nome desse remédio para eu te falar, eu falo com todo prazer, tá bom? Então vamos lá, a Cassinha, graças a Deus, depois de comecei a seguir o senhor, doutor Alê, retirei o açafrão da minha alimentação. Parabéns, Cassinha, porque a gente não tem a segurança de que ele não possa atrapalhar você. O câncer só precisa de uma chance para te derrubar. A gente não precisa dar todas usando cúrcuma, açafrão e essa besteirada dessas substâncias aí, que são as piores anti-inflamatórias durante o tratamento. A Joana colocando aqui, a isoflavona. Eu não faço indicação, Joana, de consumir isoflavone. Não tem nenhum trabalho que eu conheça do consumo de isoflavona associado ao frango, tá bom? Não conheço. E eu não faço indicação de isoflavona para a menopausa porque tem outras situações melhores. A isoflavona, ela pode aumentar o tamanho do endométrio, ou seja, você tenta resolver o fogacho e tem uma hemorragia no útero, tem aumento de hemorragia, tem trabalhos, ensaios clínicos randomizados já mostrando isso. Não vejo como um bom medicamento, como uma boa substância a isoflavona para a sua saúde, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho, deixa eu pegar outra refeição. Então vamos lá. Hoje, arroz branco, churrasco, frango e carne bovina, salada, tomate, pimentão, cebolinha e cebola. Tem alguns temperos, tem aqui o legume, que é o tomate, tem a presença do frango, que pode ser consumido, carne bovina, e a pessoa falou do churrasco. Existe um medo muito grande de churrasco, né? Mas é engraçado que as pessoas não têm medo de salsicha, não têm medo de massa porcaria de pizza, não tem medo de pão de forma. Isso as pessoas não têm medo. Por que elas não têm medo? Porque a grande mídia não demoniza isso. Se a grande mídia demonizasse isso, falasse a verdade sobre a porcaria que é o pão de forma, pão integral, massa podre, né? Tem vários salgados que são feitos de massa podre, aí a mudança de olhar seria diferente. Então, o churrasco é um alimento típico do Brasil, uma preparação típica que as pessoas não comem todo dia. Elas não comem dia sim, dia não. O brasileiro, mal e mal, está comendo uma vez no mês churrasco. Então, não tem problema você comer churrasco em um momento ou outro. Meus pacientes têm a dose de churrasco deles já prescritas por mim, mas não vejo problema de você comer um momento ou outro churrasco. Doutor, qual suplemento para controle da próstata? José, a pergunta é, será que você precisa de suplemento para controle da próstata? A Aliene, é verdade que devemos comer sempre torrada em vez de pão? Falso, não é verdade. Você pode comer o pão ou pode comer a torrada. Eu gosto dos dois, prefiro o pão francês.
O que você indica para a menopausa? Letícia, o que eu faço com as minhas pacientes? Uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação antioxidante e adequada para o controle da produção hormonal do seu corpo. Então, é um conjunto de alimentos direcionados para você para que isso aconteça, tá bom? Vamos lá, mais refeição. Eu acho que eu respondi todas as questões que me trouxeram, né, todas as perguntas. E se vocês quiserem perguntar sobre alguma refeição, sobre algum alimento, eu estou à disposição. Essa tocinha de fundo é da minha querida filha. Pode comer pão ou torrada todo dia? O todo dia, André, tem que avaliar cada pessoa. Meu paciente, eu consigo falar para ele se ele vai comer todo dia ou não, porque eu acompanho a alimentação dele. No seu caso, eu não sei falar. Eu sei que todo dia você precisa comer carne, todo dia você precisa comer fruta e salada e legume. Isso eu sei. Agora, o pão, não sei se todo dia você vai poder comer. Não sei seu peso, não sei seu tratamento, não sei o seu processo inflamatório, não sei sua função intestinal, não sei a sua idade, não sei o tipo de medicamento que você está usando, não tem como eu falar se você vai comer todo dia pão e torrada. Bom dia, doutor. O que pode causar problema na urina? Esse aqui é o primeiro, Bela. Falta de água. Você está com a sua água? Vamos aproveitar e já fazer a enquete. Você está com a sua água, Bela? Vocês que estão me acompanhando aqui, estão consumindo água? A Maria, quem teve câncer de mama, qual pão deve consumir? Você não deve consumir nenhum pão, porque você vai consumir pão só se você gosta. Esse é o primeiro ponto. Ninguém é obrigado a consumir pão. Para quem gosta de pão, uma das opções que tem menos adição de porcaria nos supermercados ou nas padarias é o pão francês. Meus pacientes, eu tenho uma combinação especial de pães adequada para o bom funcionamento deles. Minha água está aqui, André, que bom, fico feliz. A Solange falou, não, vou lá buscar, vamos lá, quem está comigo tem que tomar. A água é fundamental para a saúde, a água é vida, o seu corpo, o principal nutriente dele é a água, eu chamo água de nutriente. Alguns pesquisadores como eu chamam, outros não chamam, mas todo profissional da saúde sabe que você precisa de água, tá bom? A Lucy está com água, a Vanessa está com água, estou muito contente aí com mais pessoas consumindo água, porque muitas vezes na minha live várias pessoas não tomavam água, eu achava isso daí assustador, né? A pessoa ter vida e não ter água do lado dela. Água é vida. Tem bastante mensagem aqui no TikTok, às vezes eu não consigo ler porque ela pula, né? Você escreve a mensagem e depois outra pessoa escreve e ela pula. Olha que legal. Tem algum alimento que pode combater, que pode causar infecção de urina? Ultraprocessado. É o pior que existe, que é refrigerante, que é macarrão pronto, que é hambúrguer de soja, hambúrguer de ervilha. Todos esses aí vão piorar a sua saúde como um todo, né, de forma geral. Não necessariamente com a infecção, mas vão piorar o processo inflamatório do seu corpo e vão prejudicar a sua saúde. Então é importante evitar esses alimentos. A Ana, água para quem trabalha fora de casa deve ser uma garrafa de vidro? Eu sei porque você está perguntando isso, né? Porque eu sempre estou com a garrafinha de vidro, mas quando eu estou fora de casa, por exemplo, no meu carro, eu tenho uma garrafinha de metal, um metal especial, uma garrafinha metálica, não tem necessidade de ser de vidro. É até arriscado, né? Você levar uma garrafinha de água de vidro fora de casa. Então, esse é o ponto especial que a gente precisa resolver e precisa ajudar vocês. Vamos ver mais questões aqui. A Bela agradecendo a resposta. Doutor, qual remédio natural para a próstata inchada? A pergunta é, será que remédio ou drogas naturais, porque não é remédio, é droga natural. Maconha é droga, cocaína é droga, heroína é droga, mas é natural, né? Não significa que isso seja adequado. Se a próstata está inchada, a gente precisa
pensar, em primeiro lugar, por que ela ficou inchada? Será que você está acima do peso? Será que a sua alimentação ela é antioxidante, anti-inflamatória? Não sei, a gente precisa avaliar. Mas eu não indico nenhum tipo de droga vegetal natural, porque eu acho que o remédio traz essa ideia de coisa boazinha, né? Não tem nada de bonzinho no universo vegetal, está cheio de veneno e de toxina. Toma cuidado com essa busca de resolver consequência, né? A pessoa está com dor de cabeça, toma remédio para dor de cabeça. A pessoa está com inflamação no estômago, toma remédio para dor no estômago. A gente tem que entender como é que eu vou acabar com a causa da dor de cabeça ou com a causa da dor no estômago. Esse tem que ser o foco do profissional da saúde que acompanha você. E não ficar dando drogazinhas vegetais e drogazinhas de farmácia para tentar amenizar a consequência do que você está sentindo. Tá bom? Pensa bastante nisso. O mundo foi treinado para tratar consequência, não foi treinado para resolver causas. A minha missão ao lado dos meus pacientes é eliminar a causa. Por exemplo, muitos pacientes quando fazem quimioterapia sentem dor de cabeça porque não consomem água. O que posso alimentar para aumentar a imunidade? Eveline, depois manda um e-mail, né? A Eveline faz parte do nosso grupo de alunos para eu te ajudar diretamente, mas eu posso trazer algumas dicas para outras pessoas que estão aqui, que é o consumo de carnes, carne de boi, de frango, ovos, peixe, fígado, são ótimos para aumentar a imunidade, são muito importantes para tudo isso. E aí qual que é o ponto especial? Até fortalecendo um pouquinho e valorizando alguns remédios naturais que têm sido utilizados no câncer. O canabidiol tem sido bem utilizado para dor e para fome, quando prescritos pelo oncologista, é muito bem-vindo, né, que é o cannabis. E também a gente tem aqui uma novidade muito especial que eu quero trazer para vocês, que é nesse mês de maio, no dia 29, 31 e 2 de junho, eu farei um evento 100% online e 100% gratuito, que é turbinando a sua imunidade, já complementando aquilo que a Eveline perguntou. A Eveline perguntou sobre turbinar a imunidade. Eu vou trazer dicas preciosas para vocês que desejam enfrentar o câncer e manter a imunidade boa. A Eveline, equinácea é fitoterápica, conheço, péssimo para quem está com câncer, não use, viu? Fique longe dessa substância. Ou seja, o mundo fica sempre querendo resolver a consequência, ninguém olha para a causa, né? Por que a pessoa está com inflamação? Está com câncer. Então eu vou dar o pior anti-inflamatório, que é o açafrão. Não vai resolver. A gente tem que acabar com a causa do câncer. Esse tem que ser o olhar do nutricionista e do oncologista. Não ficar oferecendo a pior anti-inflamatório que tem, que é açafrão, ou outros anti-inflamatórios e achando que isso vai resolver a doença. Não vai resolver. A gente tem que eliminar a causa do câncer. E esse é um ponto especial que eu trago para os pacientes. Algumas pessoas comentando outras situações médicas que não cabe aqui na live, né? Não são pontos meus especiais na live. E quero trazer também não só o evento, que você já pode fazer inscrição, você acessa o link da bio, tanto no TikTok e no Instagram, tem um grupo do WhatsApp no qual você vai receber todas as informações gratuito, só você clicar no link da bio você já vai ter essa história, esse caminho. E falando desse caminho, dessa história, a Gislene, falando sobre antroposofia, trata a causa das doenças, sem dúvida. Isso daí é Waldorf, se a gente fosse falar dele, o grande pensador antroposófico, a gente tem que eliminar a causa, nem tratar a causa, né? A causa tem que ser eliminada, a gente tem que eliminar o problema que está causando. Sem dúvida, essa linha de pensamento é fundamental. E falando dessa linha de pensamento, muitas pessoas têm pedido: Alexandre, como é que eu faço consulta com você? Como é que eu tenho contato com você? Tem duas novidades. Você pode entrar em contato tanto pelo direct, né, pela mensagem privada do Instagram, do TikTok, ou você pode entrar também em contato pelo próprio grupo do WhatsApp. E aí no grupo, quem é administrador sou eu e a Bia, que é minha colaboradora. Aí você manda uma mensagem privada. Não adianta ligar. As pessoas têm ligado, eu não consigo atender
a demanda que eu tenho. É impossível fazer isso. Então você manda uma mensagem que a gente marca um bate-papo para poder conversar, para poder avançar nesse sentido. Outra questão especial para as pessoas que vão fechar o programa de acompanhamento nutricional comigo esse mês. Todas as pessoas que fecharem o programa de acompanhamento vão ganhar um curso que eu vou mostrar como é que poderia ser o seu café da manhã, curso ao vivo gravado, como seria o seu café da manhã. Seu café da manhã, exemplos de café da manhã, exemplos de almoço e exemplo do jantar. Então, esse é uma novidade que eu estou trazendo, que vai ser um presente que eu vou trazer para as pessoas que estão fechando um novo programa, um novo acompanhamento comigo esse mês de maio de 2023. Vão ganhar esse curso para ter acesso ao vídeo e tudo mais, que vai ser bem especial. E também, caso outras pessoas que já sejam pacientes e desejem fazer parte, ele vai ganhar desconto nesse curso. Então, quem é paciente meu, quem é aluno meu, falou assim, eu quero também acessar, Alexandre. Você tem desconto. Os pacientes desse mês vão ganhar gratuitamente esse curso, tá bom? Então, em breve, até o dia 21, vai estar pronto esse conteúdo, até dia 21. A pessoa comprando hoje o programa, até dia 21, ele vai ter acesso a esse curso, fazendo parte do programa, e quem já é aluno, é paciente, ele paga um valor menor, uma taxa simbólica, e ele já também terá acesso a partir do dia 21. Maria, como descobrimos a causa do câncer? É o que eu faço com meus pacientes, Maria. Esse acompanhamento, por exemplo, para você ter ideia, no meu programa de acompanhamento nutricional, eu fico 2 horas na primeira consulta com o paciente para fazer essa investigação, para entender o que está causando. O mundo só fica dando... tá com dor no estômago? Toma esse remédio. Tá com dor no braço? Toma aquele outro remédio. Tá com dor de cabeça? Toma esse remédio. Mas as pessoas não param para falar, peraí, por que essa pessoa está com dor de cabeça há 10 anos ou há um mês? Por que essa pessoa está com inflamação no braço? Por que essa pessoa está com dor no estômago? Eu tenho que buscar a causa disso. Esse é o principal foco. A Gislene, vou marcar para meu pequeno que tem pólipos intestinais. Manda mensagem, Gislene. A Daiane aqui presente, acabou de entrar, então é isso. A minha mensagem é sempre de esperança, de oportunidade, para que você possa avançar cada vez mais nesse tratamento com 2 grandes novidades. A primeira novidade são para as pessoas que querem avançar no passo da imunidade. Tem um evento no final do mês, dia 29, 31 de maio e 2 de junho, gratuito, 100% online, é só clicar no link da bio. E tem outro que é um curso, um vídeo gravado para todo mundo que começar o acompanhamento nutricional comigo esse mês, todo mundo que pagar, o programa de acompanhamento. Eu vou pagar o programa, Alexandre, para você. Esse mês você vai ter esse privilégio e esta oportunidade de ter esse presente, Se você pagar um novo programa desse mês, você vai ganhar isso de presente. E se você já for o meu paciente, se você já for o meu aluno, vai ter um desconto, vai pagar uma taxa simbólica. A partir do dia 21, todos vão ter acesso a esse conteúdo. Doutor, vejo algumas pessoas que fazem exames e o tumor não aparece. Isso é raro? Por que acontece? Não consigo falar se é raro, Caroline, porque cada caso é um caso, mas acontece de você fazer exame e o exame não foi tão específico para identificar o câncer. Isso pode acontecer. Infelizmente pode acontecer. Esse é um dos buracos que a medicina tem. Nós gostaríamos de ter um exame em que você faz na pessoa e tem 100% de certeza que ela tem câncer ou não tem câncer. Mas não existe essa precisão na medicina, Já pensou se tivéssemos? Seria ótimo. Não é tão raro não. Infelizmente isso é comum. Você buscar a presença do câncer e não identificar. Infelizmente é comum. Por isso que muitas pessoas começam o tratamento do câncer muito tarde. Tá bom? Então, a mensagem especial hoje era essa. Um grande abraço para vocês e a gente continua em contato aqui nas redes sociais.